falar sobre um tema bíblico que é extremamente importante, que é a autoridade. Amém, amados? É o que Jesus nos deu. Quando ele se aproxima dos discípulos antes da grande comissão, a declaração que ele faz é: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E daí ele nos comissiona. Então, eu comecei a ser despertado por Deus sobre esse tema. Eu comprei um livro que chama Power and Principles of Authority, que é do Myles Munroe, né? Papel, tem ele até hoje, é bom demais. Eu li esse livro, depois eu ministrei essa série de ministrações. Eu já ministrei autoridade, tipo 8, 9 cultos seguidos. Então, eu estou sintetizando todo o conhecimento de uma forma mais simples, para que nós possamos aplicar nesse ano. Posso ouvir um amém? Né? E eu expliquei algumas coisas sobre a autoridade. Ele fala, o Dr. Myles, que um dos problemas que o mundo tem é que o mundo não entende de autoridade. Se o mundo entendesse de autoridade, tudo seria resolvido de uma forma mais simples. Por quê, pastor? Porque se eu fico debaixo de autoridade, eu estou concordando com quem estabeleceu a autoridade. Então eu entro num fluxo de Deus, nas coisas que Deus quer fazer. Amém, amados? E infelizmente para o nosso país, por exemplo, no pé que tá, irmãos, você fala autoridade, todo mundo chega a arrepiar o pelo. É ou não é verdade? Porque a maioria das autoridades que a gente tem, a maioria não, mas uma boa parte em grandes áreas, não anda no padrão de Deus. Vocês concordam comigo, sim ou não? E isso nos dá uma visão de autoridade completamente complexa, dentro das próprias famílias. Né? Vamos dar um ganhozinho na minha voz? Bem pouquinho? Só um grauzinho? Dentro das próprias famílias, a maioria das... Melhorou. As nossas famílias não são tão estruturadas. Então, a autoridade também fica confuso. Sim ou não? Então, eu vou colocar duas leis de autoridade aqui, rápido, resumindo o culto de quinta. No culto anterior, eu demorei 12 minutos. Nesse eu vou demorar 10, em nome de Jesus. Amém? Resumo o culto de quinta. Então, por que você não pregou quinta em 10 minutos, pastor? Por que não, irmão? Não é? Aqui é só aquele recapitular, assim. Vamos lá? Então vai, por favor. Pode passar. E agora eu vou demorar 11 minutos. Vamos lá. Duas leis sobre a autoridade. Bem básico para a gente explicar. Tá? Primeira lei é a seguinte. Ordem determina a autoridade. Se algo vem antes que eu, tem autoridade sobre mim. Amém, amados? É um princípio espiritual que se aplica fisicamente também. Por exemplo, na criação, vamos lá, leia lá comigo. Gênesis 1:11 diz: e disse... E assim se fez. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem veio antes, a terra ou as árvores? A terra. Quem tem autoridade sobre quem? A terra tem autoridade sobre as árvores. Você já viu uma árvore aí voando assim, crescendo no ar? Não. A terra tem que estar, a árvore tem que estar onde? Na terra. Você já viu um pedaço de terra sem árvore? Claro que sim. Sim ou não? Sim. Quem nunca viu terra é um negócio que é o chão ali. As pessoas chamam, né? Ok. Então, por que você está falando isso, pastor? Eu expliquei 4 princípios sobre a autoridade. Qual é a questão? Se eu me coloco debaixo da autoridade, eu vou usufruir do que aquela autoridade pode me proporcionar. Se a árvore quiser sair da terra, vai dar ruim para a árvore. Se a árvore permanecer na terra, algumas coisas vão acontecer com ela. Conseguiu me fazer entender? Então, se alguém vem antes que eu tenha autoridade sobre mim, amém, amados? Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Eu vou falar dessas coisas na sequência, mas vamos usar o exemplo da terra e da árvore. Podemos? E o que eu expliquei? Que a autoridade tem o dever de proporcionar, se ela está alinhada com Deus, o dever de proporcionar aquilo que o próprio Deus criou no Gênesis. Qualquer teólogo que você conversar, ele vai falar, Gênesis, o 1º, 2º capítulo, é o padrão perfeito de todas as coisas. Da criação. Amém, amados? Depois vem a queda. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Então, o que a autoridade deveria prover? Vamos pegar o exemplo natural da árvore? Aí eu coloquei algumas coisas. A autoridade deveria prover florescer. Amém? Uma semente cai, ela floresce. Sim ou não? Devia permitir também que ela produzisse. Amém, amados? Nasce uma árvore, ela floresce, depois da flor vem o fruto cai na terra e ela produz. A autoridade deveria dar limites e estrutura. Sim ou não? Então, o que seria isso, pastor? A terra não dá limitação para a árvore? Sim ou não? Claro que dá. Se a semente cai na água, ela nasce, ela pode até romper, mas ela não vai virar uma árvore, não vai criar raízes. Então, a terra dá essa possibilidade. Estou conseguindo me fazer entender? Ela dá um limite e ela dá estrutura. Para qual? A raiz só vai se fortalecer
na terra, que depois colhe os nutrientes da chuva, colhe todas as coisas, ou tem sais minerais na terra que nutrem aquela árvore e ela cresce. Conseguiu me fazer entender? Então vamos de forma prática para isso. Por que você está dizendo isso, pastor? Onde eu apliquei o culto, tem que aplicar para todos nós nas nossas vidas. Que é um exemplo de hoje os pais vão apresentar suas crianças. Sim ou não? Então os pais são autoridades sobre os filhos. O que os pais têm que fazer para os filhos? Vamos lá. Os pais têm que deixar os filhos florescerem. Os pais têm que deixar os filhos produzirem. Os pais têm que ser pessoas que dão limites. Os pais têm que ser pessoas que dão estrutura. Posso ouvir um amém? Se eu não faço isso para os meus filhos, eu provavelmente vou impedir que eles vivam tudo aquilo que Deus tem para eles. E eu, como autoridade sobre eles, tenho esse dever. Quem pode dizer amém? Numa casa, quem é autoridade? Num casal? Estou na dúvida, pastor. Então eu te conto. Quem Deus criou primeiro? Então, por ordem, quem é autoridade? Uns não estão querendo falar? Sabe por quê? Porque a cultura do mundo prega ao contrário. Eu vou contar para vocês, irmãs. O lugar de segurança da mulher é o homem. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E os dois serão uma só? Deixa eu te contar. Sabe o que deveria ser um homem? O homem deveria ser um lugar onde casei com uma esposa, tirei ela do lar, do papai e da mãe. Por exemplo, cadê menina? Quem vai apresentar menina? Olha lá, os que vão apresentar menina. João, você gostaria, Tiago, que venha um bonitão arrancar a filha de vocês depois e ele não deixa ela florescer, não deixa ela produzir, não deixa ela, não dá limites, não dá estrutura? Você gostaria? Claro que não. Eu sei que o mundo prega uma outra cultura, mas se o homem é a autoridade da casa, o homem deveria para a sua esposa, permitir que ela florescesse. E irmãs, quem já casou sabe, esse desejo é de florescer, de ser, de ter as coisas do seu jeito. Toda mulher quer casar para sair de casa, para ser a sua casa, para ter a sua propriedade, para ser quem você é, ou não? Claro que sim. Amém, irmã? Então, o homem deveria ser o lugar onde a mulher. Então, se eu sou marido, a minha mulher é debaixo da minha autoridade. Nós temos a mesma autoridade diante da família. Porque mãe é a força que cola, mesma palavra de autoridade. Você lembra? E pai é a força da casa. Então, tem a mesma. Mas, como a mulher está debaixo da minha autoridade, eu deveria ser o solo para que a minha esposa florescesse, para que a minha esposa produzisse. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Eu deveria ser o solo para que a minha esposa tivesse limites. Falar, amor, aqui passou, aqui não dá, cuidado, vai jogar essa semente fora, não vai dar boa. E eu deveria dar a estrutura. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Quem pode dizer amém para isso? Então, eu como marido, é isso que eu tenho que subsidiar. Se eu não dou alguma dessas coisas, a mulher vai se sentir fragilizada, não amada, preocupada, inquieta e todas essas coisas. Depois os dois fazem isso para a família. Essa relação do pai subsidiando tudo isso para a mãe, ou amando a esposa como uma só carne, ou como ela é, ou como Jesus amou a igreja. Estou citando versículos, né? Se eu faço isso com a minha esposa, meus filhos, quando chegarem naquele ambiente de amor, entendendo, os dois juntos trabalham em prol dos filhos, dando o quê? Capacidade de florescer, sua identidade, aquilo que você é, as coisas, de produzir. Quem pode dizer amém? De produzir, dando para eles limites. Se eu não der limite para os meus filhos amados, uma hora eles vão ser prejudicados emocionalmente, eles vão ser prejudicados fisicamente, eles vão ser prejudicados financeiramente, eles vão ser prejudicados espiritualmente, cognitivamente, sim ou não? Claro que sim. E eu também tenho que dar o quê? Estrutura, porque eu sou a autoridade. Conseguiu me fazer entender? Estou quase acabando o culto de quinta-feira já. Conseguiu me fazer entender? E o homem? Se na casa o homem é autoridade, quem é autoridade sobre o homem? Deus. Aí fica fácil, pastor. Pior que não. Porque o homem é quem deve andar no padrão de Deus, o homem é quem deve ensinar a esposa, o homem é quem deve ensinar os filhos, o homem é quem deve estar, o homem é quem deve ser. Amém, amados? E ele tem que buscar de quem isso? De Deus. Aí eu volto para a série nossa de sacerdócio. Não é numa igreja, não é num pastor, não é numa pessoa, é em Deus, porque não sabeis vós que sois raça eleita, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar, amém, amados? Da luz para as trevas. Então todo homem é um sacerdote na sua casa, e ele depende, a autoridade da casa está sobre quem? Está quem é a autoridade sobre ele?
Deus. Conseguiram fazer entender? Amém, amados? Não fica bravo, mas a Bíblia não fala, mulheres, levantar a mão santa e vão orar e fazer coisa. Não fala isso. Fala, quem tem que trazer essa transformação é quem? O homem. Por quê, pastor? Porque deixa eu te contar, irmão. A mulher a cada 28 dias não vai estar 100% no seu físico, não vai estar 100% no seu emocional, não vai estar 100% no fisiológico, ela vai resetar o corpo inteiro dela, ela vai tirar todos os hormônios, as coisas ruins, porque a mulher é quem absorve, e ela vai juntar lá, se fecundar, glória a Deus. O outro vai embora e o óvulo fica, se não, vai embora, renova o ciclo e volta. Se fecundou, 9 meses, aí se prepare. Que era em ciclo de 28 dias, né? Alguns estão rindo de nervoso, que acabaram de viver isso aí, ó. Apresentando as crianças. O homem não tem isso, irmãos. Né? Embora, né, eu tenha falado, que eu tenho visto, né, embora engravida o homem e a mulher tem o bebê e o homem continua grávido para sempre, né? Alguns nunca nascem o nenê, mas, né? O ideal é que o homem dependesse de Deus. Se ele está debaixo dessa autoridade, ele vai ter a possibilidade de florescer, produzir, ter limites e ter estrutura. Quem pode dizer amém? Então vai, próximo. Já estou acabando o outro culto. Isso. Elisângela, vai. Gênesis 1:20 diz assim, ó, lei da Gênesis. Diz também Deus: de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Então, aqui eu quero falar de algo importante. Gênesis, o que é isso, pastor? De quem eu vim, também tem autoridade sobre mim. Então, por exemplo, eu sou descendente de quem? Do Nelson, da Almira, meus pais. Eles têm autoridade sobre a minha vida. Eu vou reproduzir a partir deles. Eu sou meio com uma mistura dos dois. Então, eu vou reproduzir de acordo com a espécie. Lei da Gênesis, quando eu me coloco debaixo da autoridade que me gerou, eu recebo daquilo. E qual é o meu potencial que é fortalecido debaixo dessa autoridade? Me permite reproduzir e amplificar. Posso ajudar, amém, amados? Eu posso reproduzir as coisas e ir além. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, seus filhos deveriam ter o dever, você deveria ser o subsídio para tudo isso para eles, para que eles reproduzissem quem você é. Quem pode dizer amém? E amplificar. E melhorar tudo em nome de Jesus. Então isso já cortaria um monte de coisa se a gente andasse no padrão de autoridade bíblica. Que daí o papai e a mamãe não iam competir com o filho. O papai e a mamãe não iam ter ciúme do filho e da filha. Que infelizmente na instabilidade que a gente vive hoje, fora da direção de Deus, é isso que às vezes a gente vê. Pai competindo com o filho, mãe competindo com o filho, os dois de birra. Na verdade é duas crianças. Faltou alguém chegar, né, e fustigar com a vara. Eu estou citando um provérbio, não fica bravo comigo. É o que a palavra diz. Estão conseguindo fazer entender? Então, por que é importante eu estar debaixo de autoridade, pastor? Porque eu tenho a possibilidade de florescer, produzir. Vocês estão comigo, amados? Amém, amados? Estrutura, limites, reproduzir e amplificar. Conseguiram fazer entender? Então, vamos lá, vamos seguir com o culto em nome de Jesus. Vai, próximo. Agora vamos para Jesus. Né? Aqui eu expliquei quem é maior e menor, só explicando sobre bênção, só para fazer o relato. É evidente, fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Quando eu honro, eu atraio aquele caminho. Quando eu valorizo aquela autoridade, eu atraio aquele caminho. Então vamos para alguns textos de doutrina de Novo Testamento que se aplicam a nós, cidadãos do reino dos céus. Vai, próximo. Vamos lá. Vamos ler Romanos 13:1. Leia comigo. Todo homem. Opa, todo homem esteja o quê? Por que eu tenho que estar sujeito às autoridades superiores, pastor? Porque quando eu estou sujeito às autoridades superiores, eu tenho a possibilidade de florescer, frutificar. Vocês estão comigo, amados? Tudo que eu falei. Vai, próximo. Vai, não, continua o texto, desculpa. Todo homem esteja. Por quê? Não há autoridade que não proceda de Deus. Então vamos pensar por princípio de autoridade. Quem veio antes sem autoridade? Quem veio antes de todas as coisas? Deus e a palavra. Amém, amados? Então assim, ó, Deus, por mais que as pessoas não entendam, ainda está no comando de todas as coisas. Nada saiu do comando de Deus. Deus não está preocupado, meu Deus, o que está acontecendo no Brasil? Não. Deixa eu te contar. Está tudo no controle dele. Amém? Vou explicar depois a nossa ação como igreja no final, mas... Amém, amados? Então está escrito. Não há autoridade que não proceda de Deus. Ele que institui reis, ele que derruba reis. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se resiste à ordenação de
E os que resistem. Depois ele explica, mas quando as autoridades são ruins, é porque o povo não se comportou bem. É para você ser tratado. E as boas, quando você se comporta bem. Então, se a gente está vivendo debaixo de um cenário onde está parecendo que as autoridades estão conturbadas, quem tem que se arrepender? Um povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos, e eu sararei a terra. Consegui me fazer entender? De verdade? Amém, amados? Então, ok, vamos para Jesus. Jesus veio para essa terra, o homem tinha perdido a autoridade da terra. Deus nunca perdeu a autoridade soberana. Posso ouvir amém? Nunca, porque Deus é Deus, Ele é a autoridade soberana, não tem como Ele perder, porque Ele veio antes. E Ele criou as coisas, não tem como perder, por lei de autoridade. Mas o homem veio depois, ele perdeu a autoridade da terra, sim ou não? Deus fez a terra antes, mas Ele deu autoridade ao homem, lembra? Ide, frutificai, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre ela, sujeitai-a. Mas o homem desobedeceu o quê? Você fala a palavra, desobedeceu o quê? A palavra, que é aquilo que tinha dado para ele o quê? Você fala autoridade, que é o que tinha dado para ele o quê? A autoridade. Com isso, ele entrou em quê? Olha o que o Romanos está falando. Condenação. Então Deus falou, bom, o homem não vai resolver por si só. Vou descer lá e vou resolver. Amém? Ele vem, se manifesta em carne, em amor, faz todas as coisas, obedece à lei, tira do diabo a autoridade dessa terra. Amém, amados? Ele fica 40 dias aqui, corpo ressurreto, aquela alegria, aquela coisa, né? Tem poucas dias da Bíblia, mas umas coisas a gente sabe que acontece com o corpo ressurreto. Não tem limitação de tempo e espaço. Pode atravessar uma parede, tipo um super-herói Jesus vira. De verdade mesmo. Atravessa a parede, aparece, teleporta, né? Para alguns é bom falar isso, né? O corpo glorificado pode comer. E eu acho que não engorda. Não tenho a convicção disso, mas é que Jesus come o peixe, come as coisas com eles. Então, e daí ele comprova. E quando ele chega no momento dele subir aos céus e falar, agora eu vou para a destra do Pai. Amém, amados? Ficou 40 dias mostrando que ele ressuscitou, com evidências, com provas, aparecendo em diversos lugares para diversos discípulos. E pregando e falando do reino dos céus. Ele fala, vou subir. Daí a gente entra no texto. Vai, próximo. Por favor. Mateus 28, 18 diz assim, e aproximou dos seus discípulos, vamos ler juntos. Jesus. O quê? Nos céus ele nunca perdeu, mas a da terra ele tinha dado para o homem, e o homem perdeu. E ele veio em forma humana para recuperar como? Homem. Por isso que ele é 100% Deus, abrindo mão da sua divindade, e tinha que recuperar de forma humana. Jesus ia pregar em todas as aldeias. Como é que ele fazia? Ia andando. Como? Homem. Como Deus, ele não podia fazer um grito que chegasse na mente de todo mundo? Sim ou não? Atenção, se convertam, cheguei. Não. Ele não podia usar a divindade dele. Ele tinha que fazer isso como? Homem. Quando ele tinha que curar uma pessoa, o que ele tinha que fazer? Ir lá e botar a mão na pessoa. Ir lá e cuspir no olho da pessoa. Ir lá e declarar a cura. E assim vai. Não é para inventar a doutrina de cuspir nos outros para curar, né? Ele quebra esse processo religioso. Não tem um modo, esse é o modo de fazer as coisas. Pode ser curado por uma palavra, pode ser curado por imposição de mãos, amém? Que a Bíblia depois orienta é usar óleo para curar, só isso. Concordar em palavra e curar. Então Jesus recupera toda a autoridade da terra. Nos próximos cultos eu prego a autoridade também, daí sobre demônio, principado, potestade. Deve ser os cultos mais selvagens. Mas hoje vem muito visitante. Né? A gente fica semi-selvagem. Nós expomos nossa natureza assim já um pouquinho, né? A gente faz com ordem e decência, como diz a palavra. Então, Jesus deu autoridade. Todo mundo entendeu? Até quem veio pela primeira vez conseguiu entender o que eu expliquei? Então olha para quem está de sala e fala, você pode vir mais cultos, irmão. Fala assim, você não é só um rosto bonito, você é inteligente também. Né? Que eu resumi um culto em 15 minutos e foi, vamos lá. Então, Jesus, ele faz isso, daí o que ele faz? Ele chega para a igreja e daí ele comissiona a igreja. Amém? Os discípulos. Ele fala, a autoridade agora me foi dada nos céus e na... Então é como ele tivesse assim, agora eu te dou uma carta branca, eu te dou o teu green card para você fazer o que você quiser. E daí ele começa a explicar o que a gente deve fazer. Eu quero pregar bem rapidamente sobre esses pontos. Vocês estão comigo? Amém? Então vamos lá. Próximo. Olha o que Jesus fala. Eu posso tirar a blusa? Vocês não vão ficar assim, chateados? Pastor, né? O pastor não está de terno, outra coisa? Não, né? Só que eu fiquei com calor agora. Vamos aproveitar que está calor, é um milagre. Né? Não vamos reclamar. Obrigado, João Antônio.
Claro que eu sempre venho com uma roupa da igreja para fazer propaganda. Né? É a nossa casa, né? E são bonitas, não são, irmãos? Fala a verdade, graças a Deus. Vamos lá. Autoridades que nós temos. Por que é importante eu colocar isso para nós? Ó, você em Cristo Jesus é livre. Conhecereis a verdade vos libertará. O perfeito amor lança fora todo medo. Então eu quero te conscientizar que na autoridade de Cristo Jesus que Ele deu para nós, que Ele conquistou com um preço muito alto da sua vida, do seu sangue, para o céu, custou caro, custou o Filho unigênito de Deus. Amém, amados? Para fazer o que Ele não queria aqui, no sentido de, Ele não queria se matar, morrer, ninguém quer morrer, nem Ele, mas Ele fez a vontade de Deus, para que nós pudéssemos ver em plenitude. Então o Senhor estabelece algumas coisas que às vezes são contrárias à cultura, e é isso que eu quero pregar aqui hoje sobre a autoridade. Conseguiu me fazer entender? Então a autoridade ela não está aqui para exercer domínio, força, pressão sobre as pessoas. Ela está aqui para quê? Aí você fala, para que eu possa florescer, produzir, ter estrutura, ter limites, reproduzir e amplificar. Quando Jesus vai falar com a igreja, ele usa esse mesmo contexto aqui. E ele fala assim, então, ó, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele fala, o quê? Ide por... Vamos ler Mateus 28, 19, que é bom demais, grande comissão. O que ele fala? Então, primeira coisa que eu quero falar para você. Você tem a autoridade de ir, de avançar. Amém, amados? Nada, nem um principado, nem potestade, nem problema desse mundo, nem a cultura, nem nada, tem a legalidade ou a autoridade de te impedir de avançar, de ir. Para fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Quem pode dizer amém? Para manifestar a glória de Deus. Então ninguém pode, nem um pastor, nem uma religião, nem nada, nem ninguém tem essa autoridade. Você tem a autoridade de avançar. Amém? Você tem a autoridade de começar algo com Deus. Essa é a minha proposta para você, se você está aqui com a gente. Você vai começar aqui e você vai se olhar daqui 5 anos, 10 anos, se Jesus não voltar, e vai falar, meu Deus, não pareço aquela pessoa que está lá. Eu até envelheci, mas estou melhor. Né? Meu Deus, quando eu pego um monte daqui que tinha 20 anos e eu mostro a foto, parece que ele tinha 40 e agora que eles têm 30. É sério? Meu pai amado, eu tenho uma foto minha lá com Moisés, lá, ó Moisés, elegante, usando cor que bate com a palheta da pele dele e tudo. Eu tenho uma lá, Moisés, você comigo no culto com a camisa meio aberta, assim, parecendo um caminhoneiro. Com a cara de feliz, assim, com o cabelão pintado, assim, parecia que tava com escoliose. Meu Deus do céu. É um voo agora, né? Mas quando você está em Cristo, se você está debaixo da autoridade de Deus, você tem o direito de avançar. Amém, amados? E ali ele fala indo ainda. Ele fala, a gente não pode ficar parado. A gente tem que crescer de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Avançando. Quem pode dizer amém? Ó, minha gata chegou. Eu ia enrolar o culto um pouco para você chegar, amor. Confesso. Né? Tá tudo certo, então tá bom. Que a pastora queria apresentar as crianças, mas ela estava levando as nossas crianças lá no estádio. Eu tenho que contar, não é? Né? Meus filhos estavam lá no futebol. Estão lá ainda, então, com meus pais, né? Glória a Deus, então, que bom. Né? Me perguntaram, pastor, você não vai na inauguração do estádio? Eu falei, não troco culto por nada, irmão. Né? Cultuar a Deus, meus filhos sabem, graças a Deus. Salvo, a cada 2 anos eu falto o culto se o dia dos pais for na hora do culto. É o único acordo que eu tenho com meus filhos para não ficar, né? Então, um ano não tem papai, no outro ano eu vou na apresentação. Um ano não tem papai, no outro ano eu vou na apresentação. Mas não faz mal, ok. É bom também para a igreja saber, né? Se eu não priorizar culto, quem vai priorizar? E eu posso falar, nunca faltei um culto que eu preguei. Estava lá, acordado, 99% das vezes de pé. Tipo, prestando atenção. Né? E participando efetivamente. Você tem o direito de avançar. Olha para alguém bem bonito e fala, você tem o direito de avançar. Deixa eu explicar algo aqui com vocês. Ó. Se eu não estou em Cristo Jesus, é muito comum que a minha vida não vai avançar. Ela vai num passo a passo, mas ela acaba caindo, morrendo, ou eu não consigo ultrapassar muito o limite dos meus pais. E é triste isso, porque Jesus quis dar autoridade nos céus e para que eu possa ver tudo aquilo que Ele tem. Quem pode dizer amém? Amém? Então olha para quem está ao seu lado e fala, você não precisa ficar parado, irmão. Fala assim, espero que você esteja mais bonito semana que vem. Fala assim como eu, já profetiza você mesmo, assim como eu, com certeza. Ok, não vou avançar muito que eu quero ir aqui não vou tomar tempo, porque as crianças estão bem, ninguém chorou ainda. Estamos bem, vamos aproveitar o fluxo. Posso passar?
Então, nós como igreja temos direito e autoridade para avançar. Vai, próximo, vamos lá. Ótimo, aqui acho lindo. Não, passou um, eu acho. Ótimo. Vai, ide portanto e... Ótimo, você tem autoridade para fazer. Você tem autoridade para reproduzir. Amém? Para fazer o que, pastor? Aqui ele está falando da comissão, de pregar o evangelho, de avançar, de ir, mas a gente acha às vezes, amados, que o avançar ou que o ir aí é só ir para a igreja, não tem nada a ver só com a igreja, a religião que inventa isso. O reino avança em todas as áreas. Eu vou mudar para uma coisa de trabalho, lá é o meu ministério, as coisas eu vou fazer, quem pode dizer amém? Amém, mas não é limitado a uma igreja, a um local, isso aí é religião que inventa. Religião quer deixar todo mundo igual. Religião quer fazer voto de pobreza para todo mundo e ficar rico. Não, o reino não é assim. O reino todo mundo avança. Todo mundo é sacerdote. Amém. Ai pastor, cada um prestará contas de si. Por que eu me preocupo tanto em equipar as pessoas e deixar as pessoas terem um relacionamento com Jesus e aprenderem de Jesus individualmente e ter um relacionamento? Porque, irmãos, na religião tem essa impressão que o sacerdote, igual era no sistema antigo, vai sacrificar por ele e pelos outros e vai levar todo mundo. Deixa eu te contar, eu garanto o meu passaporte, você garante o seu. Eu vou garantir que eu tenho autoridade se não tem ainda a consciência. Meus filhos são pequenos, desde o reino dos céus, mas Deus já garantiu o passaporte deles. Amém, amados? Jesus voltar antes dos meus filhos amadurecerem biologicamente. Mas se não, eu não vou garantir a tua. Lá não adianta chegar e falar, então, eu era a ovelha lá do pastor Fabinho, não faltei nenhum culto. Ele vai falar igual ele falou para outros, falar, mas eu trabalhei para você. Fiz coisa, fiz um monte de coisa. Ele vai falar, não te conheço. Por isso que eu falo, quem é casado? Você é o sacerdote lá da tua casa, irmão. O ambiente espiritual da casa não sou eu que vou determinar. É você. Por isso, busque Jesus. Ore, aprenda, olha para quem está na sala e fala, ainda bem que eu venho no culto, irmão. Né? Amém, amados? Conseguimos fazer entender sim ou não? Então vai, vamos peraí. Então, você tem a autoridade para fazer. Fazer e reproduzir. Fazer, aqui ele fala fazer discípulos. Eu foquei em reprodução, porque aqui eu quero deixar algo bem claro assim, ó. A religião quer deixar todo mundo igual. Todo império quer deixar todo mundo igual. Todo império tem que unificar uma coisa e elevar um outro para deixar todo mundo igual. Para não haver competição, para não haver desejo de avançar, para não haver desejo de fazer, de prosperar. Então a cultura de hoje em dia, por favor, não fique chateado comigo. Eu não tenho nada contra pintar o cabelo. Olha lá, minha esposa pinta o cabelo. Eu não casei com você loira, minha gata. Não tem nada com isso. Mas vamos pensar na cultura de hoje, sim ou não? Como é que são as pessoas? O cabelo é da cor natural? Sim ou não? Não. Tem um corte de cabelo definido? Na maioria das vezes? Não. Em geral, curto. Ou não? Em geral, curto. Então, a cor do cabelo não é natural. Em geral, o corte é curto. Não é um corte simétrico ou coisa estruturada, ou seja, fica tudo esquisito, sai estranho para nós. As roupas são tudo igual de homem e de mulher. E é todo mundo cheio de tatuagem. Todo mundo quer ser diferente. Quando você olha, todo mundo... Não é verdade? Tá todo mundo ali, se embaralha. Não sei nem quem mais é agora. É isso que o domínio faz. É isso que a cultura faz. É isso que qualquer império faz. Ele impede que você tenha as suas características daquilo que Deus deu para você, que você pode reproduzir. Se você vê alguém passando por esse choque da cultura, das coisas do mundo, de como ele quer, você lembra que ela tinha características bem definidas. Hoje você olha para a pessoa, ela é igual. Todo mundo. Deus nos deu as características individuais. Em dons, talentos, chamado, conforme Ele aprove fazer. Quem pode dizer amém? Mas o legal é que todos dependem uns dos outros daquilo. É o corpo de Cristo na terra. Se eu exerço a minha autoridade, você exerce a tua, nós não estamos competindo em autoridade. Nós estamos funcionando 2 pessoas poderosas, ou 3, ou 10, ou 50, para que o reino avance. Porque a autoridade máxima é quem? Eu contei esses dias, eu fui na quinta-feira à noite, eu estava de madrugada, fui lá na cama do meu filho mais novo, naturalmente espelho no irmão mais velho, né? Então, tenta gostar das coisas que o irmão gosta, faz as coisas, embora ele tenha as coisas que ele gosta particularmente, mas eu fui assim na cama, ele estava orando por ele, daí levantei, fiquei bem pertinho do ouvido dele e falei, Jojo, eu falei, Jojo, continue sendo quem você é, cara.
Não queira ser ninguém. Eu vi que o olho dele piscava assim, querendo me olhar, mas fingindo que estava dormindo. Tipo, vai falar mais, pai, eu gosto. Falei, não queira ser ninguém, cara. Deus fez você muito especial. Deus fez você de um jeito que se agrada ao Pai. Eu prometo que eu vou te amar todos os dias da minha vida. Seja você, Jojo. Me prometa, você nunca vai deixar ninguém fazer você ser outra pessoa que você não é. E nem você vai querer ser ou se comparar com ninguém. Porque você é o meu Jojo, cara. Você é demais, cara. Beijei ele, deitei, ele logo dormiu. Para que ele possa reproduzir naquilo que Deus colocou na vida? Posso ouvir um amém? A gente vive num mundo assim, onde a gente não entende a multiforme graça de Deus e quer colocar numa religião todo mundo igual. Nós não somos iguais, graças a Deus. Olha para quem está do seu lado e fala, ainda bem. Né? Se você fosse igual, quem é casado, você não teria casado com essa pessoa. Você não ia casar com alguém. Amém, amados? Posso seguir? Então vou avançar. Estamos bem, né? 10 minutos. Mais 10 minutos? Vai. Então vamos lá. Aqui é extremamente importante. E de portanto, fazei discípulos de... Não entendi de quê? Nós temos autoridade para influenciar o planeta inteiro. Nós temos autoridade sobre toda a terra. Não é que eu chegue em um lugar e tem principado, potestade, dominador e aqui não funciona. Eu não estou debaixo dessa autoridade. Eu estou debaixo da autoridade que Jesus Cristo me deu. Eu cheguei nesse lugar, eu posso tomar a terra. Amém? O que um pai tem que ser? Você fala autoridade. O que um pai tem que ser? Então o pai tem que subsidiar o que para o filho? Aí você vai falar florescer, produzir, limites, estrutura. Amém? Então o que o pai tem que ser para um filho? O que ele tem que fornecer? Ótimo, todas as coisas que você falou, pastor, entendi já. Então, deixa eu falar algo aqui para vocês, ó. O Senhor nos deu autoridade sobre toda a terra, sobre todas as nações. Por que você está falando isso, pastor? Olha o que é comum quando eu não entendo essa autoridade. Aí meu filho fala, quero ir para o Japão. Ah, você nunca vai, rapaz, você é louco, você é bobo. Que ideia mais de jirico você tem? Ninguém da nossa família vai para o Japão. Isso aí, esquece isso aí. Eu estou permitindo florescer? Eu estou permitindo produzir? Eu estou dando limite? Na verdade, eu estou cerceando. Não estou dando um limite de segurança. Eu estou cerceando. Eu estou dando estrutura? Eu estou dando estrutura? Deixa eu explicar. Se Deus coloca um desejo no coração da pessoa, eu não estou dizendo que todo desejo é Deus que vai cumprir, mas tudo começa com um desejo, com uma vontade de ter. E às vezes você nunca tem uma vontade de viajar, de fazer as coisas, mas às vezes outra pessoa tem. Aí você vai ser o fator limitante como autoridade, ou você vai falar, Deus vai prover, filho, um dia você vai, as coisas vão acontecer. Minha mãe sempre falava isso para mim, né, mãe? Mãe falava, não, vocês vão andar de avião, vocês vão andar de helicóptero, se bandido, traficante faz isso, vocês não fazem. Vocês não vão poder fazer. Nossa, na época era mais difícil andar de avião, foi andar a primeira vez com 19 anos, né? Era outro cenário do mundo. Hoje em dia, pegar um ônibus ou um avião, tem vezes que a passagem é quase igual o preço. Né? Esses dias eu fui ver um negócio para ir de ônibus para um lugar, é mais barato de avião do que de ônibus. Né? Ok. Mas eu estou conseguindo fazer entender sim ou não? Por que você está falando isso, pastor? Ó, não vou limitar o raio de atuação de ninguém. Em nenhuma área. Posso ouvir um amém? Se meu filho fala, esse dia um dos meus filhos falou, quero morar lá em Paris, vou jogar lá no Paris Saint-Germain. Em nome de Jesus, tomara que jogue. Já estou pensando, vai ser uma bênção, né? Fecha um contrato de bilhões, só o seu dízimo, eu já compro o terreno da igreja, arrumo minha vida aqui, né? Você vai ser um jogador pro reino, você é fiel no pouco, vai ser fiel no muito, e muitos vão ser abençoados. Ué? Por que não? Tem palavra? Não tem palavra? Né? Não limite as coisas que Deus quer fazer. Posso ouvir um amém? Quantas pessoas tinham coisas no seu coração, desejos, sonhos? Ó, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo é o teu limitador. A gente só pode temer a Deus, que é quem pode. Temor do Senhor é a coisa mais importante que a gente pode ter. Uma vez eu estava traduzindo o pastor Craig Hill, e ele contando um testemunho de um irmão que fazia contrabando de Bíblia para a China, para os cristãos. Então, se ele fosse pego ali na alfândega, ele era morto. Né? Aí perguntaram para ele, e o senhor não tem medo de fazer contrabando de Bíblia para a China? Se o pessoal te pegar, eles te matam. Aí ele fala assim, então, o lugar mais seguro para estar é no centro da vontade de Deus. Se o centro da vontade de Deus é que eu esteja aqui levando Bíblia para a China,
Deixa eu te contar uma coisa. Se eu estiver deitado na minha cama é o lugar mais perigoso. Daí ele fala assim, você sabia que 80% dos óbitos acontecem numa cama? O que ele está dizendo no cerne? Eu temo mais a Deus do que qualquer outra coisa, então nada me põe medo. Se Deus falou para eu fazer, eu vou. Porque Ele é o único que pode dividir, ou separar, ou mandar minha alma. É o que a Bíblia fala. Consegui me fazer entender? Por que Ele é o único que pode fazer isso? Porque Ele é a autoridade máxima. Amém? Então por que você está falando isso, pastor? Não vamos limitar essas coisas em nome de Jesus? Eu falei no outro culto, eu falei para a pastora no começo do ano, daqui 2 anos vou fazer uma viagem da igreja dos jovens lá para os Estados Unidos, para ir na Disney, para ir em um monte de lugar. Uns já não acham ruim, entendeu? A igreja vai fazer isso aí não está certo. Né? A CVC pode fazer, arranca dinheiro, cobra mais, e a igreja pode fazer. Tá vendo como é que é a nossa cabeça? Amém? Quem crê em nome de Jesus? Quem vai mandar o seu filho? Aí, viu? Melhor não. O que eu quero orar sobre isso aqui, Nós, como filhos de Deus, temos uma autoridade sobre toda a terra. Esse é o cerne da palavra. Pede-me e te darei as nações por... Quem dirá uma cidade? A cidade vocês têm que pedir junto comigo todo dia, em nome de Jesus. Pai, nos dá a fazenda. Amém, amados? Amém? Quem é da fazenda, da igreja? Pede junto lá, concordo com o pastor em oração. Mas, já vamos orar por isso agora? De verdade mesmo? Minha impressão no Espírito é que tem gente que não viveu coisa que deveria ter vivido por causa de limitação. Mas vamos quebrar isso aí em nome de Jesus? Vamos? Sim? Né? Posso falar da minha mãe. Minha mãe já foi nos Estados Unidos, né, mãe? Graças a Deus. Mas as limitações, se fosse pensar quando eu era pequena, nunca nem ia poder pensar isso, né, mãe? Nem sair de lugar. Né? Vamos orar? Quem crê? E os netos já foram para um monte de nação. Todos. Graças a Deus. Vamos crer que nós não temos limite mais? Por quê, pastor? Porque toda a autoridade me foi? Aonde? E aonde? Então o que eu tenho que fazer? Concordar aqui. Se 2 ou mais ligarem será o quê? Quando as pessoas estão orando aqui, o pastor não vai orar por você individualmente para não ficar aquela acepção de pessoas, entendeu? Se eu paro e oro para um irmão, que todo mundo quer a oração do pastor. Tem essas manias, mas estamos quebrando com o tempo. Né? Então, o que eu faço? Eu espero todo mundo e orar com todo mundo. E daí eu vou lá e concordo. Alguém está orando, você fala, Deus, eu concordo com a oração, com o desejo, com a petição dessa pessoa e ligo na terra em nome de... Essa é a minha oração quando eu estou aqui com as pessoas. Amém? Você está ali querendo... Já vem uma palavra de conhecimento, sabedoria de outras coisas. Tem alguém disposto a concordar com você? E eu, na minha qualidade de sacerdote desse ambiente, também concordo. Vai produzir, vai reproduzir, vai florescer. Quem pode dizer amém? Amém, irmão? Vamos orar por isso em nome de Jesus? Para que também, se ficou algum sonho seu para trás, que Deus te acorde de novo em nome de Jesus. Desperte isso aí em nome de Jesus. Você viver as coisas que você nunca imaginou. Quem crê? Vamos orar então, Pai, na autoridade do nome santo de Jesus. Tua palavra diz que nós temos autoridade sobre as nações da terra. Eu quero te pedir, visita os teus filhos em todos os sonhos, desejos, locais. Não existe limitação para nós. Nós somos livres em Ti. E se o Senhor colocou esse desejo no coração de alguns que não é o mesmo de outros, ó Pai, que haja liberdade em cada um. Que sonhos, que nesse daqui para um ano nós possamos ver diversas coisas acontecendo e ouvir muitos testemunhos de rompimento com a autoridade que nos é dada, concordando com aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Não é ilícito, não é imoral, não é pecaminoso, não fere ninguém. Então nós temos a liberdade de andar nisso em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Estou quase acabando, vai. Ide, portanto... Não, é aquele ali mesmo. Isso, volta um. Ide, portanto, e fazei de todas as nações. Fazendo o quê? Batizando-os em nome. Batizar significa submergir. Amém, amados? Submergir. Então, qual é a autoridade que nós como igreja temos? Nós temos a autoridade da plenitude de Deus. Eu posso chegar num ambiente porque eu sou batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu posso levar em qualquer lugar o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito
Santo. E onde eu for, eu posso trazer esse ambiente para submergir aquele lugar. Eu tenho que chegar naquele ambiente e falar: eu sou portal eterno, eu abro a terra aqui nesse lugar, tiro a ação de todo principado, potestade, e abro agora a ação do meu Deus amoroso, do meu Deus de amor, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a graça dele, que é imerecida, e proponho a comunhão do Espírito, o consolo, a salvação, a promessa. Nossa função. Olha para quem está do céu e fala: não é só o pastor que tem autoridade. Fala, todos nós temos essa autoridade. Quem pode dizer amém? Clima está ruim lá na minha casa. Pai, na autoridade do nome santo de Jesus, eu destrono todo principado, potestade, espírito maligno, tudo está acontecendo aqui. E eu declaro o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nessa casa, sobre cada cômodo, sobre cada lugar, sobre cada ambiente, sobre cada vida, no nome de Jesus. O diabo quer fingir que ele manda. Ele não manda em nada. Amém, amados? Nós somos comissionados aqui, a grande comissão, a gente vai. Batiza aquele lugar no Espírito Santo. Amém, amados? Em tudo de Deus. Próximo. E uma coisa importante, não menos, quase para fechar. Mateus 28, 20. Leia comigo enquanto eu estou na leitura, enquanto eu vou tomar uma água aqui, por favor. Vai. Mateus 28, 20 diz: ensinando-os. Mais uma vez, por favor. Ensinando-os o quê? No último discipulado eu conversei com o pessoal e expliquei uma coisa aqui, ó. A igreja tem o dever, ela é comissionada para ensinar o padrão de Deus, o reino dos céus, os mandamentos. Não aprenda com o mundo. Amém? Como eu falei aqui, ó, por exemplo, tem um jovem aqui: pastor, quero namorar, quero casar. Qual seria a minha pergunta? Ah, beleza, se for no mundo, beleza. Você tem alguém? Tem, então beleza, vai, faz tudo que você quiser. Vai dar ruim, vai se ferir emocionalmente, vai entrar no relacionamento, vai ter que prestar conta pra gente que não tem nada a ver com a família, mora em outro lugar, fica preocupado, não estuda direito, bagunça tudo aí. Aí pior ainda, aí tem relação, daí não sabe fazer as coisas direito, daí faz escondido, aí torna aquilo impuro, daí vira um problema, intimidade, daí gera um monte de trauma, daí, meu Deus do céu, é um bolo louco de coisa errada. Mas é o que o mundo ensina, é ou não é? O que a palavra de Deus ensina agora que a gente entende a autoridade? Ótimo! Você quer namorar? Que bom! Não quer namorar, quer o quê? Você é crente, quer o quê? Pra quê? Para ter uma família. Então minha pergunta, se você é homem, é o seguinte: como é que você está com Deus primeiro? Tem autoridade? Está andando nos caminhos do Senhor? Está bem? Estou, pastor, está tudo bem. Tudo. Então minha pergunta é: você vai casar com uma mulher? Você tem a capacidade de fazer ela florescer? Você tem a capacidade de fazer ela produzir? Você tem a capacidade de dar uma estrutura para ela? Você tem a capacidade de dar para ela os limites? Ou ela manda em você, você está debaixo dela, está um monte de coisa, você mais vai querer dela do que vai dar? Então você está pronto para casar ou não? Está pronto para casar ou não? Não. Amém? Amém, amados? Se eu tenho um problema aqui que o mundo me ensina, se preocupe, dê um jeito, tente resolver. Você não pode descansar enquanto você não resolver. Você tem uma preocupação. O que a Bíblia fala? Depositai sobre mim toda a sua preocupação. Todos são cansados, sobrecarregados. Vinde a mim, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não se preocupei com coisa alguma. Eu tinha um professor Ricardo, um abraço, né? A mãe dele era crente, ensinou isso para ele, me falou uma vez, eu me lembro. Eu preocupado com as minhas coisas, fazia mestrado com ele. Ele foi um professor de graduação no mestrado, depois trabalhei com ele em pós-graduação. Aí ele falava assim para mim, Fábio, deixa eu te explicar uma coisa, eu sempre sou assim muito fazedor, muito elétrico, né? Aí ele falou assim, Fábio, deixa eu te explicar uma coisa. Deu o quê, professor? Ele, quando você tem um problema e você não consegue resolver, deixa eu te falar uma coisa. Não se preocupe, você não vai resolver. Falei, bom, uma boa dica, faz sentido. Né? Ele falou, quando você tem um problema e você sabe resolver, também não se preocupe, você vai resolver. Parece bobagem isso que eu estou falando?
Mas o que o mundo ensina é, me preocupe, tenho que fazer, tendo as coisas. Enquanto o Senhor fala o quê? Coloca sobre mim todo fardo. Ora, conversa, pedi e dar-se-vos-á. Batei e se abrirá. Buscai e encontrarei. Descansa. Por que eu descanso? Porque descanso é Shabbat Shalom. O descanso do Senhor, né? Eu faço em setembro a série de descanso. Descanso do Senhor, Shabbat. O que Deus fez no sétimo dia? Mas o que ele fez no sétimo dia que ele descansou? Ele fala que ele fez uma coisa para descansar. O que ele fez? Abençoou Deus. O sétimo dia. Se ele está abençoado, o que vai ter? Frutificação, multiplicação e enchimento. Não sei se já aconteceu com você. Você vivia preocupado com um monte de coisa. Estava, como eu resolvo isso, como eu resolvo aquilo. Se descabela. Ai, não dá mais, não deu, acabou, não deu, morri, não vai dar. Não vou resolver isso mesmo. Aí você vai dormir. Aí você descansa. Aí você acorda e... Quem já aconteceu isso? Por quê? Porque o descanso traz isso. Nós devemos ensinar como as pessoas devem se comportar, agir no padrão que o manual de quem fez elas colocou. Quem pode dizer amém? É dever, e a igreja tem essa autoridade. A igreja tem essa autoridade. A igreja, no que eu digo assim, amados, o corpo de Cristo. Amém? Amém? O processo religioso, as perseguições pode um dia fechar a igreja. Mas se formos todos nós sacerdotes dentro das suas casas, é ou não é? A gente nunca deixa de congregar, como é o costume de muitos, como diz Paulo. Não estou dizendo que a gente vai deixar de congregar. E glória a Deus que no Brasil nós temos essa liberdade. Quem pode dizer amém? Tem país que não tem. Mas aqui tá. Conseguiu me fazer entender? Coloque-se de pé, vamos acabar, vai. Vamos orar. Última coisa que eu quero que o Senhor fala ali. Olha lá, ó. Ensinando-os a guardar. E eis que estou todos os dias até a consumação dos... Não faremos isso sozinhos. Faremos isso através do Espírito, cheios do Espírito Santo. Amém, amados? Vamos orar? Quero fazer 2 orações que são extremamente importantes. A primeira, você está aqui pela primeira vez e nunca entregou sua vida para Jesus, nunca declarou com seus lábios, crendo no seu coração, você tem autoridade sobre a sua vida. Amém, amados? Né? De declarar isso, de deixar Jesus entrar. Jesus não vai invadir. Quero te convidar a fazer isso se você está aqui pela primeira vez. Repete comigo uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade e a exercer a autoridade que me foi dada, a qual eu recebi por um preço muito alto do teu Filho. Em nome de Jesus. Amém.